projeto Resgatando a Memória, objetivo trazer à atualidade períodos da produção artística gaúcha que merecem registro ou um maior registro histórico, como é o caso do Grupo de Bagé. Mostrar para as gerações atuais e registrar através de pesquisa histórica e confecção de catálogo a um público futuro. Quem conhece o Grupo de Bagé? São muitos, são poucos, né? Certamente muitos deveriam estar aqui hoje para conhecer o Grupo de Bagé, as pessoas que ainda não conhecem, não é? É uma história antiga da década lá dos idos de 40 e 50, que honra a cultura gaúcha, né, de ter em seu currículo esse registro. Eu gostaria, em função desse evento, de fazer alguns agradecimentos. Agradeço especialmente a maestria do trabalho realizado pelos curadores do evento, que conseguiram, num curto espaço de tempo, e isso é uma questão institucional, foi o andamento do projeto aqui da Caixa e o momento de reestruturação que a Caixa sofreu, tivemos um curto espaço de tempo e com muita coragem esses nossos curadores abraçaram esse trabalho e conseguiram realizá-lo. Ao trabalho incansável e abnegado da Marisa Feckel, a competência, ou melhor, ela é curadora geral do projeto. A Marilene Pietá, pela sua competência e seriedade na realização do texto histórico, que temos consciência absoluta de que fica realmente como um material para pesquisa histórica futura. Eu acho que os artistas também concordam com isso, nós já tiramos isso com eles mesmos. E também ao trabalho técnico, a responsabilidade técnica da montagem da exposição aqui na Galeria da Caixa, que tivemos também um retorno de sua qualidade, do Paulo Gomes, que infelizmente não está conosco hoje, ele teve que viajar. Agradecemos às instituições participantes desse projeto também, Secretaria do Estado da Cultura, a Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre, o Museu da Gravura Brasileira de Bagé e a Galeria Mosaico. Agradecemos ao professor Mancuso pelo trabalho dessa tarde, a equipe da Supervisão de Marketing Cultural da CEF, que incorporou à sua rotina diária de trabalho também as tarefas inerentes ao Grupo de Bagé Trajetórias, as pessoas e as instituições que emprestaram obras para as exposições, ao gentil apoio concedido pela FENAI Tour na cedência de 6 passagens aéreas, ao restaurante Il Gato Pardo e à Rede Master de Hotéis. E, finalmente, e muito especialmente, aos mestres Sclier, Danúbio, Bianchetti e Glauco, por estarem conosco, por nos deleitarem durante toda essa semana, nos honrarem nesse evento memorável, nesse encontro memorável. Bom, sobre a mesa redonda, nós gostaríamos que fossem utilizados os microfones que foram colocados aos lados, no direcionamento de perguntas, e no caso também de não quererem utilizarem os microfones, podem também fazer por escrito e passarem às pessoas que estarão à disposição, mais desse lado mesmo, né? Ele ficou meio inacessível. Pode ser questões por escrito também, né? Então, essas pessoas vão trazer ao professor Mancuso. Hoje é uma oportunidade rara de reunir esses 3 artistas tão importantes para a arte brasileira e, fundamentalmente, né, básicos, 4 artistas básicos para a evolução da arte no Rio Grande do Sul. Né? Na verdade, o objetivo básico do projeto é de um resgate da memória. E o que a gente quer é o debate. Né? Quer dizer, eu vou trabalhar pouco, eles é que vão trabalhar bastante. Quer dizer, nós temos que, né, puxar o máximo, né, das vidas, das obras, das relações que eles tiveram e, fundamentalmente, o que estão fazendo agora. Eu acho que a gente teria que falar um pouco sobre identidade cultural, sobre a autenticidade das obras, sobre a importância deles na evolução das artes visuais no Rio Grande do Sul e também na importância significativa dentro do contexto brasileiro. Vamos ver se a gente cria um debate gostoso, rico, né? Que é uma oportunidade rara essa. Nós trabalhamos juntos, tivemos formações diferentes. O Grupo de Bagé
inclusive 2 deles, o Glênio e o Glauco, se formaram quase que eu diria como gêmeos, mas cada um com uma personalidade definida. O Danúbio viveu no Rio muito tempo e teve um outro tipo de informação, e eu sou completamente diferente dos 3. Nós nos encontramos nas ideias e numa disciplina que o nosso trabalho, a partir de um certo momento, com o Clube de Gravura, realmente, eu acho que foi fundamental para nós 4. Mas eu queria lembrar vocês e fazer uma sugestão que a Caixa Econômica, entre os levantamentos que está fazendo, se buscasse o passado, não deixasse de valorizar, na importância que eu vejo, o chamado Departamento Gráfico da Editora Globo, que na década de 30 foi qualquer coisa fora do comum dentro do nosso país. Eu não creio que em 40 eu já passei para São Paulo e para o Rio, eu não creio que nenhuma editora no país tivesse tido a importância, a qualidade de nível de trabalho que o Departamento Gráfico da Globo pôde ter, permitida por uma concepção da direção e indiscutivelmente uma assessoria que foi importante do Érico Veríssimo, que era da direção também da Globo a partir de um certo momento. Eu devo demais àquela gente e quero colocar isso como elemento básico. Me lembro e gostaria que vocês soubessem que nós temos nomes que não são mais lembrados, como um Sotero Cosme, que é um gaúcho que se tornou um dos grandes ilustradores num certo momento, depois se tornou diplomata, desapareceu, o grande ilustrador que ele era. José Rasgado. Duvido que 2 pessoas aqui presentes saibam que ele existiu. Foi um dos grandes ilustradores marcados pela ilustração do Beazley, a ilustração inglesa do começo do século, e que mexeram comigo naquele tempo, quando eu os vi garoto ainda. Então, é verdade que eu acho que, para mim, que sou de uma família que estava radicada no Sul, eu aqui tendo nascido, tendo um pai privilegiado que me permitiu, a partir dos 11 anos, eu ter conta numa livraria de um velho anarquista, que hoje é personagem de um livro que eu comprei aí, Os Anarquistas, aí do Rio Grande do Sul, o velho Knistet. Eu fui saber hoje que o nome dele, ele teve vários nomes, a condição de, parece que ele foi preso 48 vezes, ou talvez mais, pelo que falou meu filho, que já deu uma revisada no livro. Nessa livraria eu encontrei edições do Blauer Reiter, daqueles movimentos alemães da República de Weimar, daquela época, algumas anteriores à República de Weimar, e que eu tenho os originais que eu comprei com 11, 12 anos de idade na livraria do velho Knistet, e que tinham gravuras originais do Nolde, do Pechstein, dessa gente toda que eu, com essa idade, conhecia antes de ter conhecido a Escola de Paris. Então, para mim, isso foi fundamental. Eu, então, queria só fazer esse apelo nessa minha primeira introdução, de falar a coisa mais pré-histórica. Tem pessoas que me perguntam, como eu falo muito na Semana de Arte Moderna, se eu assisti a semana. Eu disse que possivelmente no colo do Di Cavalcanti, porque eu tinha 2 anos naquele tempo, 1922. Mas, na verdade, eu pude conviver depois com quase todos aqueles que participaram da semana. O Di Cavalcanti, Oswald de Mário de Andrade, Tarsila. Tarsila não foi da semana, mas ela apareceu logo depois. Anita Malfatti. Quer dizer, esses artistas, Segal, que naquele tempo não morava aqui, mas tinha feito a primeira exposição moderna no Brasil, em 1913, em Campinas, porque um irmão dele morava lá, houve a primeira exposição chamada Arte Moderna no Brasil. Então, essa pré-história, eu pude conhecer os feitores dessa história.
e foi um privilégio para mim. Mas se eu posso dizer também que com toda a escola que eu tive na guerra, como soldado, e posteriormente nesse convívio com os artistas europeus que vieram para o Brasil, e a Vieira da Silva, uma das grandes artistas do século XX, portuguesa de origem, morreu francesa, naturalizada, casada com Arpad Senas, um pintor judeu-húngaro, que por essa razão de ser judeu não pôde ficar em Portugal e acabou vindo para o Brasil. Eu pude conhecê-los em 41, quando chegaram. E ela que me fez ir para Paris com a ideia, estava convencido que eu ia ser um pintor, mais um pintor da Escola de Paris. É bom não esquecer que Vicente Rego Monteiro morou uma parte da vida dele na França. Cícero Dias, a gente nem sabe quanto tempo está lá, a gente só sabe que ele nasceu em Pernambuco e depois a obra dele toda, ele partiu de Paris. De Cavalcante, Tarsila, toda essa gente foi formada na Escola de Paris. Um dos poucos que teve uma influência alemã e que foi forte o trabalho nele era o Gelde, cuja formação suíço, inclusive uma família suíça, teve essa força, e o Guignard também, que tinha uma ascendência, quer dizer, parentes que, tendo toda uma vinculação com o lado da Europa Central, ele pôde ter uma certa influência diferente da Escola de Paris. A Vieira da Silva me pergunta, em 47, quando viajava para lá: Sclia, para viver mal de pintura no Rio, você não acha que é melhor viver mal de pintura em Paris? Como fazia meses que o Bandeira já tinha ido para lá, e mais uns amigos meus, eu consegui, convencendo meu pai, seguir para Paris e fui para ficar em Paris. E 4 anos de grande agitação no movimento da paz europeu e num conhecimento grande da Europa daquele momento, eu me convenci que o meu lugar para trabalhar era o Brasil. E tentei, voltando para o Brasil, conquistar o que eu chamo o continente brasileiro. Estou nessa tarefa, um dia chegarei lá. Eu também, como ele, devo muito, na minha formação gráfica, aos que eu chamo de alemãozinho da Globo, que me ensinaram muita coisa, inclusive litografia. E quanto à perseguição desses nomes que a Caixa Econômica procura levantar e estimular, tem outros nomes que precisam ser estimulados e relembrados, como Edgar Quetes, como Fárion. Fárion já tem um nome aqui local, mas o Edgar Quetes, né? O Fárion, o Nardini, o Guieno. Tem muita gente que passou pela Livraria do Globo. Gastão Manuel Henrique, o Gastão Hofstetter. E tem uma infinidade de nomes que passaram pela Livraria do Globo e fizeram assim a sua escola, quer dizer, foram alunos que aprendeu que a Livraria do Globo, com a gráfica que tinha, aliás, ensinou muita gente a trabalhar. O resto, minha história ligada com a universidade e com Brasília, com Porto Alegre, essa cidade que eu gosto muito. E eu morei 15 anos aqui e depois fui para a Universidade de Brasília, a convite do Darcy Ribeiro, para lecionar pintura na universidade. Cheguei lá, eu virei um faz-tudo, quer dizer, eu era professor de gravura, de desenho, de pintura, de tudo. Né? E havia um elan, um entusiasmo fantástico, que a gente fazia tudo graciosamente, quer dizer, com muita alegria, porque a gente acreditava no projeto.
Eu acho que sem acreditar em projeto, a gente não faz absolutamente nada. Eu acho que a gente precisa primeiro acreditar, para depois fazer. Para mim, fundamental é ter esse domínio, a mão obedecer o que a cabeça está pensando. Então, para mim, esse é o básico de tudo. Então, tem que saber as tintas que usa, que tipo de pincel, qual é o suporte. Isso é fundamental. Outra coisa que eu acho importante, que é o oposto do que faz a nova geração, é a pensar na posteridade. Tem que fazer uma coisa que não tem importância a qualidade daquilo, mas que aquilo vai ser feito pensando que vai durar 500 anos. Então, é um respeito que tem que ter com o público, com o comprador do quadro. É como se uma fábrica de automóveis fizesse um automóvel que tem que ser bem feito, tem que sair bem feito para a produção, para vender. Então, tu não pode vender uma coisa que seja mal feita, que daqui a pouco se estrague. Que a tinta não pode desbotar, não pode rachar, não pode cair aos pedaços. Então, esse eu acho que o jovem tem que, se não passar por isso, não adianta ser criativo, tem que ter, essa parte é o principal. Aí, com o passar, aí só o tempo que dá essa vivência, a pessoa jovem não sabe fazer, não sentiu, não viveu as coisas, não sofreu, não riu o suficiente, não bebeu o suficiente, sei lá, esse pedaço é importante. E depois o meu processo de criação é esse. A coisa mais difícil é o momento que o quadro se forma na cabeça, o que vai ser um quadro. Aí, como eu tenho já os 50 anos de pintura, a minha mão, eu digo, é assim, a minha mão obedece, aí eu de menos, o pintar de menos, porque já 50 anos treinando isso, então eu me preocupo, a coisa fundamental é a criação artística, esse que é o básico. Então, agora estou até pensando de usar computador, porque eu faço, por exemplo, um quadro, eu faço estudos pequenos, assim, tamanho de um selo, uma coisa pequenininha, e vou fazendo, por exemplo, uma forma preta, um fundo branco, depois o fundo passa para vermelho e depois pode ser amarelo. Se eu fizer isso no computador, isso que eu levo um dia inteiro desenhando, eu vou fazer em minutos. Então, eu estou quase entrando no computador, quase. Vamos ver o que sai. Como auxiliar, não é aquela ideia, não, agora com o computador a gente não precisa mais de pincel. Não é esse. O pincel é fundamental, porque o pincel é a extensão do corpo do pintor. O que mais que pode se falar de técnica que não desbote, um quadro não desbotar é fundamental, né? O que mais? Acho que é por aí, não sei o que podiam perguntar. Uma coisa do clube da gravura, não, sobre o aspecto técnico. Isso já foi falado tanto. Eu, por exemplo, eu fiz gravura nesse início, gravura, fiz pouca gravura. E 30 anos depois, que eu voltei a fazer litografia em São Paulo. Litografia trabalhando na pedra direto, que é uma coisa fantástica, né? Porque a litografia, a gente estava falando, isso é uma linguagem próxima do pintor, porque a gente pode usar muita cor. Precisa do bom desenho. Bom, tem isso também. Esse pedaço do desenho, essa foi a parte do clube de gravura, que foi uma coisa muito interessante, que foi essa disciplina que nós tivemos de desenhar modelo vivo, de desenhar do natural, direto a paisagem, até com velocidade. Por exemplo, consegui fazer uma aquarela sobre um pôr de sol, a velocidade que o pôr de sol é segundos, né? Então, o clube de gravura deu esta experiência para nós, esta base técnica que serviu sempre, a vida inteira. Quer dizer, o que eu sei hoje foi a coisa que a gente fez, aquela disciplina em conjunto do grupo. Não, isso. Depois ainda tinha uma outra coisa, a minha pintura, depois do tempo do clube de gravura, no fim dos anos 50, foi perdendo as formas e ficou abstrata. Um abstrato que partia um pouco da natureza, mas era abstrato. Foi indo, passou um tempo. Aí, quando eu quis voltar para a figura de novo, tudo que eu tinha aprendido eu não esqueci. Eu continuei desenho com toda aquela coisa que a gente aprende bem profundamente, a gente não esquece mais. Então, foi fantástico que depois da minha fase abstrata, que terminou em 60 e poucos, eu voltei à figura, foi fantástico, porque estava tudo vivo na memória. Acho que a experiência, essas coisas são importantes.
Meu pai era estancieiro e o objetivo dele é que os filhos todos fossem médicos, né? 2 irmãos meus foram médicos e eu não. Então, era uma pessoa assim que seguia pelo lado que não era muito satisfatório para o conceito dele de vida. E ele tinha razão, porque ser um artista naquela época e até agora é ser muito teimoso. Assim, era uma espécie de ovelha negra. Mas a coisa era muito forte, então eu insisti em desenhar. Aí eu fui com a irmã que casou para o Rio, e o marido dela foi trabalhar lá. Lá, então, eu comecei a frequentar, eu fazia caricatura, história em quadrinho, e tentava, pelo menos, história em quadrinho, e eu fui no departamento de artistas, ilustradores da Noite, no jornal, que era no mesmo prédio da Rádio Nacional. Conheci o marido da Tônia Carreiro, Cecil Tiré, que era um desenhista, e o Mendes, caricaturista. Eles me incentivaram muito, assim, e eu fiz por um tempo, então, essa parte de ilustração. Talvez uma vez o Milor Fernandes aceitou a ilustração minha e tal. Então, eu tive esse contato, que era, no Rio tinha uma efervescência cultural muito grande, assim. Mais tarde, então, eu fui conhecer Portinari. Eu passava sempre na frente da casa dele e olhava os quadros, no período que ele estava no Leme. Um dia eu tive coragem, aí entrei lá e mostrei uns desenhos para ele. Então, ele permitiu que eu, de vez em quando, aparecesse lá, e ele fazia uma crítica, assim. E o Portinari, naquela época, era uma figura importantíssima, assim, no Brasil, né? Toda a atenção era para a obra dele. E também muito atacado, assim, o homem que fazia figura com as pernas inchadas e tal, aquela coisa toda. Mas, então, eu comecei nessa parte, por exemplo, do desenho, da ilustração, depois também havia uma tendência para gravura. Mais tarde, quando eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, eu tive o professor Axel Escoché, que era um grande gravador, xilogravura, e Carlos Oswald. Então, pessoas que estavam no fim da vida, mas foram mestres, né, no gênero metal e xilogravura. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho, que pouco mais tarde, então, nós tivemos a entrada no clube de gravura. Eu já tinha feito alguma coisa assim. E, falando em gravura, é muito estranho isso, eu acho muito esquisito, porque eu trabalhei em gravura há muito tempo. As pessoas pensam que eu sou só gravador. Eu já fiz 16 exposições de pintura. Tem pessoas que estudam arte aqui que não estão sabendo disso. Parece que não existe minha pintura. Então, de repente, vem uma pintura e me diz: como é que está numa fase nova? Tá? Não é uma fase nova. Eu expus em Paris, pintura em vários lugares. É um desconhecimento, assim, das pessoas. Ou eles não vão à exposição, ou não perguntam, não sei. Então, eu acho muito estranho isso, porque a minha pintura foi sempre ligada à cor. Eu tenho uma necessidade de cor muito grande. Eu trabalhei em litografia, fui quase um dos pioneiros, depois da fase da Globo, assim, na litografia artística no Rio Grande do Sul, né? Depois de um curso do Marcelo Gasman, aí eu me botei a fundo a conhecer o processo, mas sempre fazendo a litografia com cor. E todo o pessoal que trabalhou em litografia teve uma orientação minha, né? Eu acho uma técnica, como o Glauco disse, uma técnica para desenhista, para pintor. Ela tem a questão da imagem direta, né? Porque o metal, a gente grava a chapa, vai para o aço, é muito indireto. E a litografia, ela é muito gestual, é muito direta. Então, a pincelada já tem o artista já tem um efeito visual do que está fazendo, né? É quase caligráfica nesse sentido. Então, eu me apaixonei pela litografia. Agora, eu estou deixando um pouco de fazer gravura e estou entrando mais na pintura. Mas isso é uma questão de adaptação da minha idade. Eu estou com 71 anos, eu granitava minhas pedras, fazia tudo. Eu nunca tive impressor. Todas as minhas litografias foram impressas por mim. Eu perdi um tempo enorme, mas eu gostava desse trabalho, assim. E hoje, para mim, é muito cansativo, porque fazer uma tiragem de 15, 20 litografias com várias cores é muito desgastante. Então, eu estou mais dentro da pintura, estou indo para a pintura. Embora eu goste muito de gravura, mas eu acho agora, há pouco se falou em computador, ao meu ver, é uma ideia muito ingênua, muito errada. As pessoas pensam que o computador vai dar solução de arte. O computador não pensa, ele não tem... É um meio assim, mesmo que a música eletrônica, ela nunca vai dar um som de um piano. Quer dizer,
autêntica. Então, há uma diferença muito grande. Então, esses trabalhos gráficos, assim, feitos com computação, eles são diferentes. Não vou comparar com a gravura, mas a qualidade da gravura, para mim, é 1000 vezes maior. Não se pode equiparar, evidentemente. É um arremedo da coisa. O computador, ele facilita muito, como o Glauco disse, o MAP também está usando, se tu vai usar um fundo de cor no quadro, então ali tu resolve no computador, ele adianta o serviço, mas se o artista não tiver o conhecimento de desenho, não tiver nada, não adianta computador. Então as pessoas pegam ali e pensam que vão digitar, mas se ele não tiver uma base de conhecimento, ele não vai chegar a nada. É incrível. É mesmo que um escritor que nunca escreveu livro de ninguém vai ali digitar no computador e vai fazer uma obra, uma poesia, um livro. Não, evidentemente que não, né? Então, nós estamos numa virada, numa mudança e tal. Então, essa parte da computação é muito importante, eu não estou relegando, mas, antes de tudo, tem que haver um conhecimento. E, hoje, a juventude, infelizmente, desenha cada vez menos, eles não conhecem nada. Então, é incrível a parte artesanal de fazer uma pintura, a pessoa não sabe fazer um ocre, não sabe nada, então compra a tinta pronta, não tem conhecimento do métier. E isso aí é alarmante, assim, porque nós somos de uma época que convivemos, assim, pelo menos com uma admiração aos grandes pintores, desde Picasso a Rembrandt, todo, que a gente não faz diferença. Então, ele tem o respeito daquela gente que tinha um conhecimento e hoje, cada vez... Hoje, a arte está uma Disneylândia, assim, porque... sei lá, não tem nada a ver com pintura isso, então é um negócio assim, pode-se fazer, não sou contra, mas é uma coisa de divertimento, essa coisa. É até divertido entrar e cair uma gota d'água na cabeça e tal, essas coisas todas, mas pintura é outra coisa, né? Não se pode mudar, não vai esperar. E eu acho que dizer que a pintura terminou, a poesia terminou, é incrível, é como se a sensibilidade terminasse. E eu acho importante o artista ou qualquer pessoa ter um posicionamento, não uma coisa, porque, infelizmente, muitos artistas plásticos ficam em cima do muro, têm medo de dizer as coisas por ter medo de serem considerados superados, atrasados. Então, ficam esnobando, veem qualquer besteira e acham uma maravilha, porque, não sei, a Alemanha diz que não sei o que e tal. Então, é falta de posicionamento, de ideologia. Eu acho que a gente tem que jogar num lado ou outro. Eu posso passar 500 vezes na frente de um quadro de Goya, de Picasso, e sentir emoção e não cansar. E é umas coisas assim que, ao primeiro minuto, eu posso... assim, até pode me dar vamos dizer, um interesse, enfim, mas aquilo cansa, logo desaparece, não resiste, não tem a qualidade. Então, as grandes obras, elas são sempre eternas, sempre fortes, não se terminam. E esse tipo de arte assim, fugaz, descartável, é incrível, assim, não resiste há muito tempo. Então, eu pergunto se isso aí é uma virtude ou um defeito. Depende da pessoa que julga, né? Que o sistema que nós estamos vivendo é uma merda. Não tem outro termo. Por quê? Porque as pessoas que mais trabalham no mundo inteiro são as menos beneficiadas. Os movimentos, até a TV Globo agora está, de repente, fazendo do Sem Terra heróis, muito bonzinhos, muito comportados. Por quê? Porque é tão inevitável que tenha que se solucionar o problema num país tão mal dividido, tão mal organizado como o nosso, há 500 anos. E que, de repente, os que trabalham vivem na maior dificuldade. Mas essa situação não é peculiar ao Brasil, mas é peculiar ao terceiro mundo. Nos outros países, essas coisas foram se ajustando com dificuldades. Nós estamos agora assistindo que isso vai ter que ser reformulado. Os homens estão tendo consciência, mas tentam atrasar o máximo que pode. Nós temos agora um governo que promete muita coisa, são professores, são catedráticos, são de universidades, falam, e o que está acontecendo no país? Conversa. O que a imprensa publicava, nós sabíamos que não era bem aquilo que estava acontecendo pelo Brasil lá fora. Nós vimos naquele momento que determinados, por exemplo, Lamarca, para pegar um caso mais contundente, que era um militar de carreira, formou-se em Porto Alegre. Agora eu fui saber que um grupo saiu nos jornais,
um grupo de militares da reserva, estavam muito solidários com o diretor da escola militar daqui, porque tirou o nome daquela figura que naquele momento teve a única posição correta, porque os militares tinham assumido o governo à força, e não de uma maneira democrática, por eleições. Então, por ele ter tido essa atitude, ele é considerado exatamente um elemento questionável. Eu acho que isso, problemas éticos, aí tem setores que ainda acham que quando eles afirmam, eles estão falando a verdade. Então, eles não estudam a história da qual nós somos parte. Se a gente olha em torno de nós, a gente vê como a gente lê o jornal e fica passivo e fica achando que isso é natural assim. Não é. Quer dizer, esses problemas são delicados. Quando nós tivemos a TV Globo fazendo uma promoção de uma novela Que Rei Sou Eu, e de repente elegeu um moço bonitinho, que foi um dos maiores atrasos de vida no país, paralelo ao atraso dos militares, porque até no período dos militares, aquelas organizações que existiam funcionavam mal, mas os departamentos que foram décadas de lutas dos intelectuais, de Funarte, todas essas organizações funcionaram. No tempo dele, ele acabou com o cinema, acabou com tudo que pôde acabar em 2 anos. Nós conseguimos, inclusive, devido ao choque que aquilo produziu, os interesses que aquilo também atingiu de grupos que se locupletavam ali, ele foi saído da história. Agora, nos processos todos, ele já está sendo lavado para ser uma nova figura que vai ser usada. Então, você vê que essa história nós estamos vivendo hoje, não é de ontem. Então, isso que eu estou colocando, que são assuntos políticos, o nosso cotidiano é político. Eu, quando pinto uma flor, eu estou pintando política. Eu quero mostrar que a vida é uma coisa que tem que ser defendida, porque ela é bela, pode ser bela, quando a gente exatamente luta por ela. O que ela não vai cair do céu, não cai, não. Nunca essa coisa vai acontecer. Eu aprendi a valorizar a vida, parece mentira. Antes a minha pintura tinha toda uma conotação social devido à minha formação anterior, que me fazia ler muito, ter uma família muito informada, e eu sabia das coisas dentro do meu nível, da minha idade, eu tinha uma informação muito grande. Foi preciso a guerra para eu viver num cotidiano durante os 11 meses que eu tive fora, convivendo com a população italiana, e que com a maior parte dos nossos soldados, quase todos eram filhos de italianos, gente que saía daí do sul e de outros lugares do Brasil, éramos tratados um pouco como filhos pela população nos lugares que passávamos. Quando a gente se afastava de um lugar para o outro, as velhinhas, os velhinhos que nos abrigavam nas suas casas, eles eram um pouco os outros filhos que eles estavam se despedindo, porque os filhos deles estavam em lutas as mais diversas, ou lutando na frente oriental, quase nunca voltavam, ou os que estavam lutando na resistência contra o fascismo. Então, nós tivemos uma guerra exatamente vivida, não nos poucos meses que tivemos lá, mas aquilo que nós sentimos na população italiana, que nos marcou de tal jeito, que eu digo que os desenhos que eu pude fazer na guerra, nas minhas horas de folga, salvou a minha cuca. A quantidade de companheiros meus que, voltando da guerra, tiveram traumas psicológicos que não foram fáceis de sanar, os meus desenhos, mas os meus desenhos depois eu vi que a classificação correta para eles era um desenho de salvação. Eu estou colocando esses assuntos para mostrar para vocês que o nosso cotidiano depende de como a gente encara o nosso entorno. A gente tem que protestar, tem que brigar, das maneiras que a gente souber, das maneiras que a gente puder. Nós, como pintores, eu acho que nós temos que tentar, com o nosso trabalho, em primeiro lugar, todos colocamos isso como ponto fundamental, conhecer bem a profissão, fazer o melhor possível e saber que nós vamos ter que lutar muito por ela, para existirmos como artistas em nosso país, porque é a última das necessidades
que as autoridades vejam. Então, eu queria contar uma pequena história, que, aliás, é importante para você, como historiador, inclusive, isso é fundamental. O Clube de Gravura nasceu com o nome de Associação dos Amigos da Gravura. Isso nunca ficou claro porque era um problema político. Eu, quando vim da Europa, convencido que tinha que reformular o meu conhecimento autodidata, com tudo que eu pude ver, eu vim para o Sul. Por que eu vim para o Sul? Em 50, depois de 10 anos vivendo fora do Brasil e no estrangeiro, fora do Rio Grande do Sul e no estrangeiro. Porque, de repente, foi preciso eu chegar na Europa para eu perceber que aquela medalha imensa que eu tinha, que se dizia autodidata, isto é, não tinha que aprender uma disciplina, eu vi que não me servia. E foi preciso eu ver uma pequena exposição que eu vi em Amsterdã, de Mondrian, que não era necessariamente um artista da minha Bíblia. Era um artista que eu respeitava, mas não era o que mais me interessava. Eu, de repente, vi que ele, para ter chegado àquela síntese de verticais, horizontais, aquelas cores elementares, ele organizando aquele espaço, ele tinha passado por uma disciplina tão feroz, num processo que levou anos, que aí eu comecei a perceber o que já tinha me insinuado de uma maneira total, Picasso, com seus trabalhos desde os 13, 14 anos, onde ele já desenhava melhor do que o pai dele, que largou a profissão por causa disso. Matisse. Eu comecei a ver que esses artistas tinham o que eu chamava de audácia do conhecimento, e eu me sentia audácia da ignorância. Até então eu pensei que sabia de tudo, que não tinha que fazer uma coisa que até Picasso já tinha superado, mas ele tinha passado por lá. Ele sabia daquilo, então ele dispensava o que ele não precisava. Mondrian também. Mondrian chegou a uma espécie de esoteria, quase uma religião, e era uma religião, o trabalho dele. Toda a vida dele foi norteada por aquilo, mas aquilo era todo uma sucessão de estágios até que ele chegou àquela síntese. Eu, quando cheguei no Brasil, cheguei cheio de dúvidas e não quis ficar nem no Rio, nem em São Paulo, porque estavam nascendo os museus de arte moderna, estava nascendo o movimento concretista em São Paulo, neoconcretista no Rio, e tudo aquilo mais ou menos foi nessa época. Com a primeira Bienal, com o prêmio Max Bill, essa passou a ser a ideia central, e com um Papa cantado em prosa e verso, e que de repente ele pensava que nós tivéssemos nascido exatamente em plena Bauhaus. Quer dizer, na verdade, era todo um conceito que realmente naquele momento no país dominou. Ora, eu vinha da Europa cheio de dúvidas. E aí resolvi não ficar no Rio nem em São Paulo, onde no Rio nascia um Museu de Arte Moderna, em São Paulo nascia Museu de Arte Contemporânea e Museu de Arte Moderna, 3 museus. Aí eu vim para cá e tive uma tarefa do partido ao que eu pertencia, do Partido Comunista, ver se você ajuda a se criar uma revista para se discutir ideias. E foi a revista Horizonte, que já existia, e aí propondo a uns companheiros que eram do partido, como o Vasco Prado, o Petrucci, nós fizemos gravuras para financiar a revista. Então, essas gravuras nós doávamos, no ateliê do Vasco se fazia tiragem, mas só que no fim de 2, 3 números, a revista era muito barata. Eu que fazia a planificação gráfica, que era a minha profissão naquele tempo, na oficina, quando a revista já se pagava, quando o público começou a reclamar que queria mais gravuras. Então, foi o público que criou, por sua necessidade de querer ter mais gravuras por um preço muito acessível, e começamos a fazer gravuras. O Vasco fez um barquinho, não era nem tema político, é bom entender isso, não era tema político. Eu fiz uns soldados da FEB, o Petrucci fez uma junta de bois, o Glênio fez a mãe dele descascando batatas lá no pátio. Essas eram as gravuras que vocês veem que não tinha conotação política direta, era o cotidiano, cada um dando uma coisa lírica do seu jeito.
mas o público pediu mais gravuras. Acontece que, nessa altura, nós, pelas ideias do momento, eu em particular, tendo estado na guerra, tendo vivido na Europa a experiência do movimento pela interdição da bomba atômica, que se ameaçava toda hora nisso, nós estávamos em pleno plano Marshall, tudo isso é político. Não esqueça que nós estávamos vivendo num mundo político, e eu tinha consciência disso. Então, em 52, nós ganhamos o prêmio Clube de Porto Alegre e de Bagé, que tinham nascido por necessidade de público, o público pediu, nós fizemos um trabalho que, de repente, foi reconhecido. Naquela altura existia Clube de São Paulo, Clube de Gravura do Rio, Clube de Gravura de Pernambuco, já estavam acontecendo clubes de gravura em Montevidéu, em Buenos Aires, em Santiago do Chile e até no Porto, em Portugal, por exemplo, do nosso trabalho. O nosso tinha nascido de uma experiência que eu tinha tido de convívio com Leopoldo Mendes, que era o diretor, que era o mentor do Taller de Gráfica Popular Mexicano, que ele esteve no Congresso da Paz em 49, em Paris. E ele, então, me mandou uma coleção, nós fizemos uma exposição com patrocínio da Unesco, eu trouxe essas gravuras para cá. Foi isso que nos deu ideia de fazer as gravuras com finança inicial. Então, eu estou explicando para vocês que a coisa nasceu de uma maneira tão singela e tão tranquila, que de repente tomou a força que tomou. Aí eu vou dizer, e não vou ser humilde não, pela força dos artistas daqui, nós ganhamos o prêmio que nós ganhamos, que foi um júri que era constituído pelo Portinari, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Clóvis Graciano e um grupo, quer dizer, esse grupo que nos deu o prêmio. A partir daquele momento, o nosso trabalho deixou de ser político, partidário, para ser uma coisa que cada um de nós já tínhamos cumprido a nossa tarefa, e a gente começou a perceber o quanto a gente precisava estudar o trabalho junto. E aí é que colocou o Glauco muito bem o problema. Quanto o nosso trabalho junto, quando a gente começou a ir para as fazendas, ora, a gente começou a ir de uma maneira sistemática a partir de 53. O prêmio nós ganhamos no fim de 52. A partir daquele momento, as nossas gravuras, o nosso trabalho era todo ligado ao cotidiano daquela experiência que a gente estava vivenciando. E cada um da sua maneira. Nessa altura, o Glênio já tinha casado, já tinha ido trabalhar lá em Curitiba, mas depois ele voltou, se incorporou ao trabalho. As gravuras que ele fez, inclusive em Curitiba, que quando eu passei por lá, fui ver o trabalho dele, eram todos temas gaúchos. Ele não fez temas de Curitiba, não. Ele fez temas ligados à vivência dele, daqui. Então, eu quero mostrar a vocês como é no dia a dia que o nosso trabalho vai se armando. Tinha razões políticas, mas as razões políticas, vocês vão perguntar, todo mundo era do partido? Não. Naquela altura, inclusive, eu estava quase chegando naquela crise que, em 56, me afastou do partido. Me afastou a mim, afastou o Jorge Amado, afastou o Graciliano, porque a gente teve conhecimento, e aí eu vou usar um termo que eu uso muito, um exemplo, eu digo, não é o uso da cadeira elétrica que invalida a eletricidade. Não é o mau uso do socialismo na União Soviética que invalida o socialismo, que eu acho que ainda vai ser uma solução para o mundo. Um mundo mais justo, onde todo mundo que trabalha pode produzir, aonde as pessoas vão ter necessidade de arte, onde as autoridades vão perceber que não estão fazendo favor nenhum quando tiverem verbas para educação, saúde e arte e cultura, coisa que nós sabemos que nós temos que lutar todo dia. Quando eu digo que nós temos que ser muito teimosos para levar o nosso trabalho adiante, mas qual é a profissão que no mundo de hoje não tem que ser assim? Você, no teu setor, é fácil? Não é. Então, a gente sabe que o médico, para não ser um comerciante, tem que ser alguém dedicado àquela causa. O engenheiro, idem. Qualquer profissão, o sujeito pode ser um comerciante ou pode ser um homem consciente da sua função social.
A profissão, eu acho que é a coisa mais digna que a pessoa pode ter, mas pode fazer dessa profissão uma coisa que é um mero negócio. Nós estamos cheios de artistas no mundo inteiro que têm até talento, qualidades, mas se preocupam com alguém que colocou aqui um quadro que é um mero elemento de decoração na parede, mas pode ser mais do que isso, na medida que a pessoa tenha confiança, em primeiro lugar, em si mesma, acreditar que ele pode ver o mundo de uma maneira, isso eu digo sempre como argumento fundamental, não há duas pessoas iguais, cada um de nós tem a sua digital e pode dar a sua contribuição. Agora, a sua situação no mundo, isso é o problema de cada um. Cada um chega a um processo determinado de conscientização do seu lugar no mundo e de que a sua profissão pode ser uma contribuição. Falaram sobre os espaços culturais e eu estava rindo um pouco porque até um amigo meu disse que aquela história de ter muito índio para pouco, ter muito cacique para pouco índio. Mas eu acho que o fator cultural é uma coisa importante que eu acho que eu faço da minha fala uma pergunta também para todo o auditório, que mostra justamente o desinteresse cultural. Por exemplo, esse auditório eu esperava que tivesse lotado, está 1/3, né? Mas, hein? Menos. E aconteceu comigo um fator que todo mundo reclamou lá em Brasília, me perguntaram que surgiu uma nova ideia de fazer um novo museu, porque já tem, quer dizer, um museu de arte moderna lá, muito pobrezinho, muito mal cuidado, mas existe, com um acervo razoável. Acontece o seguinte, que eu fui contra a ideia da construção do museu. Todo mundo achou, me telefonava, me acusava. Como é que eu, um artista plástico, ser contra a ideia de um museu? Eu sou daquelas pessoas assim que, já que a gente tem alguma coisa nesse país, e como o museu é uma coisa muito cara, é muito difícil montar, quer dizer, um museu, porque sai caro, implica em verbas monumentais, por que não cuidar do que tem, né? Porque essa ideia faraônica de mais uma construção, já o faraó já mora lá, né? Já lá em Brasília. Agora, é demais, quer dizer, eu acho assim que... E o principal, que é o fator cultural, não é cuidado. Quer dizer, hoje em dia, eu fico ansiando, assim, que nas universidades se deviam cuidar mais de como gostar de arte, como criar elementos, assim, de ensino de arte, ensino, assim, mais acessível, popularmente também. Eu acho que o povo poderia, aliás, merece ter mais oportunidade e ser mais esclarecido sobre esse aspecto. Eu gostaria de fazer a pergunta para alguém do auditório, se por acaso alguém tem alguma ideia boa sobre isso. Então, na verdade, vocês veem que essa organização na qual eu estou, e que hoje nós temos pela frente, eu devo contar a história desse espaço, que é um espaço federal tombado, e foi tombado pelo governador Carlos Lacerda, porque houve toda uma movimentação de intelectuais, de uma parte da população, porque ia se fazer lá pelo senhor Arnon de Mello, pai do presidente Collor, e pelo senhor Roberto Marinho, pai da TV Globo, um cemitério para cachorrinhos de luxo. Que graça, mas é isso. Os jornais, na época, publicaram muito, houve uma grita, e o governador arranjou 2 inimigos fidagais na hora que fez o tombamento. Bem,
Durante um certo tempo lá funcionaram órgãos neutros, até que a escola que existia, escola municipal, que é a Escola Nacional de Belas Artes, era a escola ligada ao governo federal. Depois passou para o Fundão, e essa escola, que era na Praia Vermelha, passou para lá e foi dirigida a partir de um certo momento, no tempo do Geisel, devido à indicação da filha dele, que era ligada a coisas de cultura, ao Gershman, que passou a dar uma nova concepção na escola. Acho que o Iberê Foi, o Iberê foi professor no primeiro estágio. Naquela época, inclusive, ele já estava vindo para cá, naquele período, mas aí aconteceu que todo um grupo de professores que tinham uma concepção bastante acadêmica, foram exatamente indicados outros lugares que eles pudessem ocupar, porque ele convidou gente que poderia, então, dar uma nova concepção de escola, com cursos livres. Bem, aí um dia eu, já tendo nessa altura, que era um terceiro ou quarto estágio que estava lá, estava Marcos Lontra como diretor, ele foi me procurar porque o secretário de Cultura do Estado era meu amigo pessoal, que era o Darcy Ribeiro. E eu, então, tinha que explicar para o Darcy que, além do CIEPS, dos setores culturais, do setor de educação, arte também era muito importante, que ele estava dando uma importância secundária naquele momento. Ele estava com a ideia fixa. E consegui fazer a cabeça dele. Eu, Marcos Lonta, todo um grupo, a gente conversou com ele, eles façam o que vocês quiserem, eu dou carta branca para vocês. E a escola, então, pôde fazer uma série de eventos que tornaram a escola conhecida no Brasil inteiro. E Geração 80, para onde vai, Rio Narciso, Território Ocupado, eventos que naquele momento realmente era a coisa mais importante no setor de artes plásticas. Mas o dinheiro tinha que ser levantado por gente, por nós, porque o dinheiro que o governo do Estado dava para nós era ridículo. Bem, eu devo informar a vocês que tive a chance de estar em Brasília lutando pela Lei Sarney, que era uma lei que ia beneficiar coisas culturais. Por quê? Porque a verba que o Ministério da Cultura, que já existia naquele tempo, e era o Celso Furtado, que era o ministro, ele tinha uma verba que isso ele me colocou com toda objetividade, era hóspede dele, de que a verba que ele tinha como ministro de cultura era menor do que existia para o setor de cultura quando era Ministério de Educação e Cultura. Quer dizer, realmente eu estou querendo mostrar para vocês que em diferentes períodos, arte sempre foi, cultura sempre foi uma coisa secundária. Então, essa briga vem desde sempre, eu diria. Bem, hoje, nós dentro dessa organização, quem faz ela funcionar não sou eu, é o Satamini, João Satamini, que é um empresário, é esse colecionador que, a sua coleção de arte contemporânea, criou o Museu de Niterói, para o qual o Niemeyer fez um prédio fantástico. E está tendo agora um prestígio que conseguiram levantar, parece que quase 3 milhões para a construção e para criar exatamente um espaço para que esse museu funcionasse. Assim que quando a senhora coloca aquele problema, por que existe uma verba, leva tanto tempo, que os meios burocráticos façam para que cria mais goteiras dentro do prédio do museu, vai se fazer um museu da memória política, ao lado, num prédio ao lado, da mesma época, que, inclusive, enquanto um está sendo praticamente destruído por falta de verbas, por falta de atenção, eu diria até por uma falta de uma briga mais disposta de quem está dirigindo o museu agora. Então, tudo isso exatamente são problemas para a gente pensar e fazer de nós exatamente militantes da causa da cultura no país. Não é só da pintura, não, da cultura em geral. Hoje eu estou vendo, inclusive, que eu chego em livrarias, estou encontrando uma série de clássicos vendidos a R$ 2 e R$ 3. Eu acho isso fantástico.
Porque hoje um livro tem um preço proibitivo de modo geral. Então, quem é que vai ler? Se essas coisas não são consideradas importantes pelo governo e pelos meios que dispõe, exatamente, você vê que para salvar os bancos no Brasil aparece dinheiro, e não aparecem verbas ridículas, às vezes, para fazer sobreviver um edifício que é da memória também. Então, isso a gente tem que ter consciência de que nós somos parte responsável de que isso aconteça. Se a gente fica quieto e só reclama, mas não se organiza, não cria condições para que as autoridades percebam que eles têm responsabilidade muito grande nisso, eles passam, mas um ato desses positivo de fazendo sobreviver a memória é o que vai ficar muitas vezes de melhor no governo deles, dentro da memória das pessoas, né? Essa experiência nós estamos vivendo no Rio. Vocês veem que Rio é considerado um centro cultural da maior importância. Então, essa briga nós temos em toda a parte no país. A coisa mais nova que tem é a valorização do espaço tradicional, a estrutura, a tela, o chassi. Isso que é a vanguarda, que aparentemente é uma volta ao passado, mas é um passo para frente. Outra coisa que eu acho é o seguinte, que, por exemplo, teve o cubismo, o princípio do século, o modernismo, essa famosa arte contemporânea. Eu acho que depois disso é o que a gente está mostrando um pouco nessa nossa exposição, valorizar essa estrutura do quadro. Acho que aí que esse é a salvação, esse que é o caminho, e não o negócio de virar uma instalação que terminou a escultura, tu enche uma sala com pétalas de rosa e está terminado. Acho que voltar à pintura, ao espaço tradicional, esse que é a vanguarda. Eu acho que aí a resposta continua daquela moça lá que perguntou. É isso aí. Eu só tenho certeza absoluta, não é um ponto de vista, não. Eu acho que é assim. Eu tive no conselho do IAV, do Instituto de Artes Visuais, e também foram terminando as reuniões, aí toda a comissão se demitiu. Nós estávamos trabalhando de graça para colaborar, e eles não convocavam, resolviam tudo em nome da comissão, e nós não éramos consultados. Então, agora vai sair uma bienal, de repente, eu vou dizer, mas e onde eu estou? Estou em casa, eu sou da comissão, não me chamam mais para a reunião. Só houve uma reunião burocrática no começo, e até agora não sei o que está acontecendo. E eles estão tramando, não estão fazendo. Então, às vezes me parece que há pessoas que querem aparecer em torno disso, e então, sei lá, não sei o que vai acontecer. A mesa agradece a presença e muito obrigado por tudo, viu? Tchau.